tudo bem? Nada melhor que começar essa entrevista ao som da banda DSD. Olha só o fundo. Eu vim hoje num evento aqui em Campo Grande, na Simpro, e simplesmente conheci uma pessoa com uma história maravilhosa. Eu não quero só que a história dela seja um reflexo do que a gente já está acostumado a escutar. Eu quero que ela conte, em primeiro lugar, um pouco do que ela é. Quem é você? Bom, eu sou Dulce Leite Vasconcelos. Eu sou baiana, mas fui criada em São Gonçalo, porque eu vim pra cá com 10 anos de idade. Moro em Campo Grande desde 1980. Caramba, Campo Grande, Rio de Janeiro. Aqui em Rio de Janeiro. Desde 1980, como eu falei. Sou professora. Peguei a criação da UF, da Universidade Federal Fluminense, né? Todo mundo estranha quando eu digo que eu fiz o curso que eu fiz foi português e grego. Português e grego? Português e grego. Gente, não é coisa de grego. Não é coisa de grego. Mas porque eu fazia letras clássicas e era latim, grego, principalmente língua portuguesa, essa coisa toda, né? E aí houve uma reforma e lá o diretor da faculdade disse que eu só podia fazer ou português e grego ou português e latim. Aí eu já trabalhava. Não ia perder essa oportunidade, né? E eu até justifiquei com o meu professor de latim, que é o professor Ismael Coutinho, era considerado um dos grandes professores, coisa e tal, tanto que é o nome do Instituto de Educação lá de Niterói, porque grego eu estava me alfabetizando, porque é grego clássico, não é o grego paranaense, entendeu? E latim eu precisava ter um conhecimento anterior, eu até tinha, me dava bem e tal, mas o grego ia ser mais descansado, melhor para mim, né? Porque eu trabalhava nessa época, eu trabalhava na Light, na Marechal Floriano. Para você ter uma ideia, eu morava em São Gonçalo, trabalhava na Marechal Floriano, na Light, e a faculdade era em Niterói, na Zona Sul. Meu Deus, é uma turnê diária, uma né? turnê diária, coisa que hoje os jovens que moram aqui em Campo Grande, evidente, quando vão lá pro centro da cidade também fazem isso, né? Entendi. Mas a vida era muito mais difícil, claro. E com muito mais limites, né? Porque era bonde, era lancha, né? A gente precisa dizer isso pra eles, porque são gerações diferentes. 1980, gente, eu nasci em 1981. Eu não conhecia esse mundo. A gente precisa dizer pra que eles saibam o que acontecia nessa época. Pois é. E aí, uma coisa, para que eles saibam também, eu me mudei de São Gonçalo para aqui por causa de transporte. Gente. E hoje eu não saio de Campo Grande para ir a eventos no centro da cidade por causa de transporte, porque eu tô com 77 anos. Mas aí a senhora já está na flor da infância, né? Flor da infância. Tô cansadinha um pouco. E tem mais, lei aqui no Brasil nem sempre é respeitada. Uma que não é respeitada é a questão da gratuidade pro idoso. Então eu tenho um ônibus, o único ônibus que passa, que para eu ir direto pro centro da cidade, é um ônibus que vem da Pedra de Guaratiba. 381, é esse? Que antigamente era sem ar-condicionado, agora é caríssimo. R$14 que tá agora e não dão a gratuidade, né? Bom, então, e agora também tem a questão da violência e tal. Não, né? Mas eu preciso agora falar uma coisa muito séria. Eu estou hoje numa reunião que foi enaltecendo a raça negra, aos movimentos, aos seus sofrimentos, às suas alegrias, enfim. E essa moça tem uma história maravilhosa para contar pra gente. Ela há anos luta com muita garra para que o negro mereça ter um espaço nessa sociedade. Eu quero que você diga sobre isso. Inclusive, como era Campo Grande antes? A senhora chegou a ter mãe escrava? Como que foi isso também? Não. Abre o jogo, né, gente? Mas deixa eu te dizer. Quer dizer, quando eu vim para Campo Grande, eu já era professora, tinha terminado a faculdade, aquela coisa toda, já tinha meus 3 filhos, né? Mas a minha avó contava que ela fugiu de uma fazenda. Olha isso, história, gente! Fugiu de uma fazenda porque
pela idade da minha mãe, devia ser mais ou menos 1930, 32, por aí, quando ela contava. Porque ela era uma coisa que está acontecendo hoje ainda. Era obrigada a comprar tudo e também não tinha como ir comprar em outro lugar. Essa que era a verdade. Que a gente vai chamar de armazém, né? Da fazenda, que ela morava numa fazenda com 2 filhas. E aí ela tá se sentindo escravizada, porque ela não tinha condição de produzir o suficiente para pagar aquela dívida que ela tinha lá. Então ela fugiu numa madrugada com umas 2 filhas e ela ainda contou assim, ainda falou assim para mim: eu tinha certeza que ele não ia, o dono da fazenda, né? Ele não ia mandar ninguém atrás de mim. Deve até ter gostado que eu ter saído e ido embora, porque eu não dava lucro para ele. Muito pelo contrário, né? Dava prejuízo, né? Dava prejuízo, porque tinha que dar comida, fornecer a comida. Então ela comprava, ele anotava lá, mas ela não produzia o suficiente, até porque eles não... Era uma prática, né, que às vezes a gente fica vendo nos livros de história, ou alguém fala e tal, às vezes não acredita, né? Mas agora, recentemente, se encontrou essa história, inclusive de asiáticos fazendo isso, e também aqui América Central, que vem para cá também, né? E também faz isso, quer dizer, vem, dá o dinheiro, empresta o dinheiro da passagem, e aí cobra e depois a comida, o lugar para ficar morando, essa coisa, e as pessoas não conseguem pagar, desenvolver, sobreviver, elas vão ficando meio que escravizadas, né? Então tem um programa do Ministério do Trabalho que faz isso aí. Bom, e aí deixa eu te falar mais uma outra coisa, que é muita informação, né? Eu quero falar sobre história, eu quero inclusive saber o que tem, qual história que tem lá daquela época que a gente não conhece, que a gente parece que a nossa história do negro só está agora em livros, parece que não existiu assim meio que na nossa cabeça. Pois é. Que tem uma coisa assim que era da tradição da família de vocês que não foi dito assim? Era um ritual, não sei se fala ritual, mas à noite todos sentavam e olharam para a lua. Não sei, alguma coisa que você fala assim, caramba, isso as crianças teriam que saber hoje. Agora, eu tive essa minha família, né, quer dizer, a minha avó, com a minha mãe, né, meu pai e também minha mãe logo se separou dele, né. E naquela época devia ser muito difícil falar de separação. Mas separou, como eu nem, porque ela engravidou lá em Ilhéus, na Bahia, e ele veio para o Rio. Quando eu nasci, ela veio comigo, eu digo que eu vim 3 vezes como meio que escravizada daqui, que eu vinha de navio e descia ali na Praça Mauá. E primeira vez que eu vim, ainda bebê, meu pai morava na Rua da Gamboa. Significava que provavelmente eu tenha passado pelo Cais do Valongo. Gente, entendeu? Centro do Rio de Janeiro. Mas aí eu fiquei, minha mãe logo viu que meu pai já estava com outra aqui e tal, ela voltou. Eita. E aí depois eu vim uma segunda vez, também não ficamos. Aí na terceira vez foi que aí a minha avó, que eu estava morando com a minha avó veio junto e tal, a minha mãe já tinha um outro companheiro. Como era o Rio de Janeiro? Olha, não tinha esses prédios todos, claro. É claro que como não que era? Tinha era bom, era realmente... E era bonito? Como que era? Olha, eu quando vim com 7 anos, eu fiquei apavorada. Gente. Eu fui morar na praça, perto da Praça da Bandeira, Rua Joaquim Palhares. Eu nunca esqueci disso também. Mas eu senti era muito diferente da minha vida lá em Ilhéus, né? Bahia, na cidade. Que com 6 anos eu ia para a escola
sozinha, né? E foi uma coisa que, em geral, as crianças também naquela época, que essa história da educação também é para todo mundo. Muitos anos, né? já se arrasta. Não, é uma tal de... Então, cada vez eles inventam aí, dizendo que estão... que é novidade, não era. Aí já pôde entrar com 7 anos, depois era com 8 anos, com 6 anos, sei o que lá. E então, eu entrei na escola, a minha mãe aumentou minha idade lá em Ilhéus, eu entrei com 6 anos, mas eu comecei a ser alfabetizada com 5, coisa que era, sabe, inacreditável naquela época. Surreal, né? Era surreal, tinha que ter alguém... Como a criança era tratada naquela época? Era tratada como criança ou como um mini adulto? Como que era isso? Não, eu era tratada como criança, entendeu? Eu não era tratada como... até porque eu fiquei sendo filha única durante muitos anos, então eu era neta única, aquela coisa toda, criada por avó. Você lembra de brincadeiras daquela época? Olha, a gente brincava... Aqui eu brinquei pouco, quando eu vim com 10 anos, aquela coisa toda. Mas lá em Ilhéus, na Bahia, a gente brincava de boneca, a gente brincava de fazer comidinha. Mas a boneca era artesanal? Como que era isso? Não, era feita é bom lá saber, pela mais né? velha, né? Não era essa boneca que está sendo apresentada aqui agora como a Baiomi, mas era uma boneca de pano, né? E pretas. Gente. Tinha uma senhora, eu tenho até algumas, uma senhora que aqui de Campo Grande, que há muitos anos ela fazia e vendia à noite aqui, quer dizer, do outro lado, lá na rua Campo Grande, né? Eu cheguei a comprar, teve uma vez que eu fui lá, acho que ela tinha umas 4, então eu comprei todas. Eu tenho 2 ainda. A gente brincava de roda também, de fazer comidinha, principalmente quando matava a galinha, e a gente pegava as tripas para fazer. Mas era uma outra coisa, né? Era bem diferente. Né? A gente não tinha, quando ia circo lá na Ilhéus, nós íamos olhar, mas não tinha dinheiro para entrar, entendeu? Cinema, nem me lembro de ter se tinha cinema em Ilhéus. Não me bacana lembro. Você dizer o que tinha e o que não tinha para hoje. A galera do outro lado vê quanta coisa ainda tem dificuldade, mas quanta coisa melhorou e tem que melhorar. Pois é. Hoje eu brinco e digo também que em São Gonçalo hoje tem bairros que quando eu morei lá não tinha essa característica, eram 2, 3 casas, né? E hoje com mato. Triplicou, né? Triplicou. Hoje tem linha de então tem uma linha de ônibus lá que vem de São Gonçalo para Niterói, também vem aqui para o Rio, que é Galo Branco o nome dela. Eu me lembro bem do fundador dessa. O apelido dele era Zé Macaco, que era um negro, né? E ele era mecânico. E ele comprou um ônibus velho de uma empresa que é uma das mais antigas lá de Niterói, de São Gonçalo, Niterói. Não, é a Mauá. Mauá. Então ele comprou um ônibus, botou lá e tal, depois comprou o segundo, depois quando foi crescendo o bairro, ele terminou vendendo e a gente não perdi também, não sei mais o que aconteceu com ele. Mas eu morei que hoje é o Galo Branco, é um bairro em São Gonçalo com casas boas, outro rocha. E foi realmente, hoje São Gonçalo, que eu posso falar muito por causa dessa infância que eu passei lá, né? Quer dizer, infância e adolescência. Né? Eu morei em São Gonçalo 29 anos, de 10 anos, até eu vim para cá, para Campo Grande. Aqui em Campo Grande, né? A gente não tinha esses prédios, essas coisas, né? Eu me lembro que os vizinhos... Em algum momento você se lembrou de Ilhéus por ter muita natureza, por ter muita essa sensação de estar mais livre aqui? Lá, com certeza lá. Então, quando eu vim com 7 anos, eu ficava apavorada, porque lá em Ilhéus eu ia de um lado para o outro, eu ia para a escola e tal, sozinha, com 6 anos. Caramba. Entendeu? E aqui, com 10, 11, 12 anos, não podia sair sozinha, né? Havia essa preocupação também, né?
apesar de que eu tive que andar sozinha. Como que era o olhar das pessoas da mulher negra na 1980? Ou pode ser até antes. A gente precisa entender o antes pra gente falar sobre hoje. Isso. Como que era isso? Você era bem empreendedora, já era funcionária pública, já tá fazendo faculdade, já trabalhava. Que parece uma coisa tão recente, né? Falar que a mulher vai trabalhar, a mulher vai à luta. E a mulher já estava lutando por isso. Você é uma dessas. Mas olha só, minha mãe nunca trabalhou assim, porque ela não tinha um temperamento terrível, e ela nunca trabalhou como empregada doméstica. Quer dizer, ela começava, não ficava uma semana só. Então, a vinda aqui para o Rio foi justamente... E era analfabeta, né? A minha avó lavava roupa para fora, lavava em casa. Ia lá, pegava roupa, levava para casa e lavava. A minha tia, eu digo que eu tive 3 mulheres que marcaram a minha vida, porque eu fui mais criada por elas não tinham temperamento de não aceitar. Tem uma frase, inclusive, uma coisa que a minha mãe me falou quando eu tinha 6 anos, que eu nunca esqueci. Eu falei para ela, eu insistia para ir para a escola. E não podia, porque eu só tinha 6 anos, era só com 7. Mas eu insisti. Aí ela resolveu tudo. E ela falou para mim assim: minha filha, é isso mesmo, estuda, para você não ter que esfregar sua barriga, nem no tanque, nem no fogão das madames daqui, que elas não sabem que a escravidão já acabou. Em 1946. 46. Entendeu? Em 1946. Então, a minha mãe não aceitava de jeito nenhum o tratamento que davam para a empregada doméstica. E a gente vai pegar, que aí quando a companheira Silvia relata aqui a história de você não poder entrar pelo elevador social. Mas isso vem usando até recentemente, até conseguir ter lei, foi preciso ter lei para isso. Porque a crise maior é humana, né? A gente continua falando sobre isso. Pois é, e se você bobear, essa expressão, se você bobear, você vai chegar num determinado... É uma coisa que atualmente eu ando revoltadíssima com isso, que é a história da área nobre. Por que o Leblon é área nobre? Por que Ipanema era geograficamente é uma questão econômica aqui, né? De determinar a Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. Mas vai lá ver quem é que morava aí em Leblon, em Ipanema, entendeu? Alguns anos atrás. Eu não sei. Pois é, mas eram pretos e pobres. Gente. Porque lá tinha um pescador. O Copacabana, como abriu mais, a imprensa, principalmente, né, mantém muito isso. Tanto a escrita como a falada, a televisada, tudo eles falam. É na área mais nobre. Então, quando tem um crime, um assalto, uma coisa no Leblon, é um escândalo que fazem na televisão. Né? E sempre coloca uma das áreas mais nobres da cidade. Aí eu pergunto, por que aqui não é área nobre? Por que o São Cristóvão não é área nobre? Por que o centro não é área nobre? Se estivesse se referindo à questão da nobreza do mar e tal, foram ali que eles ficaram. Agora eu li uma carta de um morador de Santa Cruz questionando, dizendo que a Santa Cruz é muito mais importante porque o imperador, quando ia para Petrópolis, passava por aqui. Entendeu? Tem uma história aqui que foi anulada, né? Que foi apagada. Anulada. E aí, conforme o bairro, aquele foi ficando, que começaram a colocar o que a gente chamaria de benefícios e tal, eles foram tirando. Aí você vai pegar a história da Vila Kennedy, você vai pegar a história de Realengo, né, da Viegas, Senador Camará, Santa Cruz, que eles foram o quê? Fazendo o quê? Tirando os PPs, os pretos e os pobres, que é quando eu falei aquela aqui, que branco aqui, pobre, tem que, na verdade, a maior, tirando algum, é claro, não é 100%, Entendi. Mas num determinado momento ele tem que se ver como preto. Por isso que muitos na comunidade, ele está junto, ele participa da associação de moradores, eles fazem as reivindicações juntos, porque não tem. Né? Aqui em Campo Grande, Campo Grande mesmo foi uma área agrícola.
né? Então tinha aqui as fazendas, aquela coisa. Aí o cara botou aí a laranja como símbolo. Laranjal, é. Laranjal, que é o símbolo de Campo Grande, mas eles não ouviram o morador de Campo Grande, né? Quer dizer, essa história do Laranjal. Essa história de não ser escutado já é de muito, muito tempo. Ah, né? é, com certeza. Impõe e acabou, é assim que tem que ser. É assim que fez. É muita história, né? É muita história. Eu quero agora, você tem que dizer uma coisa, ela faz parte de um movimento muito forte aqui na Zona Oeste sobre o negro, e eu quero que você fale um pouco sobre isso. Você falou de um prêmio aqui que nem eu conheço, eu quero que todo mundo saiba, você me disse, você tem que me ajudar a divulgar, então agora é a hora. Eu quero que você diga para as pessoas sobre isso, que movimento é esse, que prêmio é esse, por que a gente tem que ajudar, aonde é que a gente tem que ajudar, o que a gente tem que fazer. Olha só. Bruno, se tem um movimento, se tem um grupo que luta por condições de vida, dignas, né? de vida, é o do negro. Eu digo que já veio no navio negreiro, já veio 1, 2, 3 lá, dizendo assim, pensando, como é que eu vou sair dessa quando chegar lá nessa terra que eu não conheço? E aí você tem toda uma história que vai ter quilombos, que vai ter, né, um movimento, e você vai encontrar, se você pega a história do Brasil também, você vai ver que na criação do IAB, da OAB, tem um negro advogado, porque teve uma hora lá que um senhorzinho, uma senhorzinha, achou que aquele menininho, aquele pretinho era inteligente, que valia a pena botar, entendeu? Aí foi lá e deu um nome. A família do poeta, do Cruz de Souza, apresentava Cruz ele... Souza, Biblioteca de Bangu, Apresentava o Cruz de Souza como se fosse um superdotado, alguém, porque um negro, e aí botou professor em casa para ele, alemão, não sei o quê, entendeu? E ele vai lá, vai ser o mais como se fosse uma raridade, o negro ter uma inteligência, quando muitas coisas ligadas à ciência vieram com o negro, né? E aí isso você pega, como eu falei, no direito. Você conheceu o Cruz de Souza? Não. Ai, que pena, né? Como eu queria alguém... Não conheci o Cruz de Souza, também não conheci, porque até o mais... vou lembrar, né, o que é escritor também, Lima Barreto, eles faleceram, o Lima Barreto também vai falecer em 1922 e tal. Aí minha mãe nasceu mais ou menos nessa época, né? Então, nós temos 3 minutos ainda para respeitar aqui o vídeo, senão a gente não vai conseguir postar. Eu quero que você fale do seu projeto, me fale um pouco desse projeto que a gente tem que divulgar. Esse projeto não é meu. Quer dizer, esse movimento negro, que a gente chama de movimento negro, que tem muitas entidades. Aqui você tem o Renascença Clube, né? E tem outros. Quando eu me mudei, em 1988, quando foi comemorado os 100 anos da chamada abolição da escravatura, muitos lugares, mas já existia no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em quase todos os municípios, havia um núcleo de negros lutando por ter direitos, pelos direitos que tinha. Então, aqui, um companheiro nosso, que tem até uma escola, consegui botar o nome dele, né, aqui, sugeriu, e nós criamos aqui, em 1988, o Centro de Estudo e Divulgação das Culturas Negras, o CEDICUM. O CONDEDINE, que é o Conselho Municipal de Defesa do Direito do Negro, que é integrado por entidades chamadas de Movimento Negro do município do Rio de Janeiro, foi criado por um decreto do Saturnino em 1987. E depois a lei em 1988. Para eu contar toda essa história para você, a gente precisa marcar um outro dia. Opa, é verdade, não, gente. É só você me chamar. Tá, eu vou te levar na nossa rádio. Tá bom? Vou, adoro então, falar em rádio. Gente, que bom. Eu adoro falar em não rádio. tem mais tanto tempo nesse momento, a gente vai continuar a parte 2 em breve, mas vamos ao nosso bate-bola, tá? Tá legal. Quem descobriu o Brasil? Dizem que foi Pedro Álvares Cabral. E pra você? O Brasil não foi descoberto, porque aqui já tinha morador. Resposta dita. Segunda pergunta provocante. Ser negro é?
gente como qualquer de outra cor. Um desejo. É um desejo. O meu desejo é que todas as pessoas sejam vistas como pessoas que nós somos todos filhos de Deus, que sejamos todos filhos de Deus, independente da cor e independente, inclusive, da denominação que a gente dá a Deus. Um basta. Basta de corrupção. Uma mensagem pra gente finalizar nossa entrevista maravilhosa, aprendizagem. Vai ter a parte 2, me aguarde, uma surpresa pra ela. Deixa uma mensagem pra todo mundo sobre uma mulher que vem lutando, que é você, que vem feito com muita garra, com muita emoção, com muita educação, sem desacreditar que esse país tem jeito. A minha mensagem também foi dita aqui por várias outras pessoas. A gente tem que se amar, se acreditar, amar ao próximo, né? Eu digo que a oração que nós, na maioria, não, que amar a Deus, e o primeiro mandamento, que é o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, que bom, gente. Ó, um grande beijo pra todos vocês. Manda um beijo. Você tem Facebook, tem página, tem alguma coisa? Não, por enquanto eu só tenho e-mail, né? Que é DM Vasconcelos 40, Vasconcelos com 2 L's, 40, @gmail.com. Eu ainda não entrei nessas, eu estou para entrar. Todo dia eu falo, eu tenho que entrar, mas ainda não entrei. Tá? Mas passar o e-mail, eu vou ver e estou disponível para ir conversar, para ir para a escola, para criança, para jovem, para adulto. Faço rádio, não tenho nenhum problema. Bacana, ela está aberta para convite, gente. Olha, convite. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas é dizer para vocês aí do outro lado. Conheçam a história desse Brasil para que vocês saibam realmente suas origens. Eu acho que é isso, tá? É isso mesmo. Um grande beijo para você, pra você obrigado. Também, se tens um dom, seja. E ó, beijo no seu coração. Para vocês Tchau, também. gente. Não.